Estamos celebrando o final do mês de setembro, mês da Bíblia. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e guia para os nossos passos. E neste mês de setembro deste ano, nós temos como proposta de leitura, meditação e aprofundamento da palavra de Deus a carta de São Paulo aos Gálatas, e que foi pego como lema para o estudo central desta carta, o capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. E aqui o lema: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas é muito tranquila. São apenas 6 capítulos para serem lidos e estudados, mas que tem uma mensagem bem específica para as igrejas da Galácia. A Galácia, para termos uma ideia, é onde hoje mais ou menos fica o centro da Turquia, na Ásia. E essas comunidades estavam tendo um certo conflito. O centro da mensagem de São Paulo tanto para os judeus como os gregos, porque aí vivem judeus que se converteram ao cristianismo e tem também os povos gentios, ou também chamados pagãos, que se converteram ao cristianismo. E São Paulo quer fazer uma correção e chama até os Gálatas, num certo momento, de insensatos, porque os judaizantes achavam que a salvação continuava sendo pela lei. E São Paulo tem no centro da sua carta exatamente este versículo central que nós acabamos de ler, os versículos centrais aqui do capítulo 3, que é o advento da fé. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, o que São Paulo quer trazer como centro? Que não é mais pela circuncisão e circuncisão que seremos salvos, mas nós seremos justificados pela graça de Deus no Espírito Santo, justificados, portanto, pela fé e não mais simplesmente pela lei. Então, todo o centro, toda a carta gira praticamente esses 6 capítulos em torno disso. Por isso que ele vai dizer, foi bem escolhido o lema para o estudo deste ano, né? Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Isto é, não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, quem adere à vida em Cristo pela fé é justificado por esta mesma graça, por esta mesma fé, e, portanto, não há mais acepção de pessoas. Tanto é que Paulo, no capítulo 2, quando ele recorda a assembleia que aconteceu em Jerusalém, que a gente pode dizer também o primeiro concílio, onde se dirime a questão da circuncisão e incircuncisão para os que se convertiam ao cristianismo, do mundo pagão, ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentam. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro os dos circuncisos. Então, Paulo, ele tem clareza da sua missão para os povos gentios, pagãos, que não eram circuncidados, enquanto Pedro fica mais na evangelização do mundo dos israelitas. Então, é interessante que Paulo, ele coloca toda a sua experiência vocacional, o seu momento de conversão, porque ele era judeu, filho de fariseu, circuncidado, e perseguia a igreja de Cristo. E ele diz: olha, eu recebi a revelação de Cristo por graça de Deus. E aí a minha vida se transformou. Então é bonito a gente ir acompanhando toda a experiência de vida que ele coloca a partir da sua conversão e também do que significa a justificação. Então ele dirime toda a acepção de pessoas, toda a diferença entre as pessoas, para dizer que em Cristo Jesus nós somos salvos. Um outro versículo interessante, no capítulo 2, onde ele diz: o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E aí ele vai dizer a famosa frase: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne
Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. E que então a gente poderia já tirar como uma noção, muita gente gosta disso, já não sou eu que vivo, a exemplo de São Paulo, mas é Cristo que vive em mim, diante da graça que vem sobre nós. E é interessante assim, depois, no final, capítulo 5, antes tem o capítulo 5 e o 6, mas no capítulo 5 ele tem uma conclusão para a liberdade ética cristã. Ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos deixeis prender de novo ao julgamento da escravidão ou por outras doutrinas estranhas, como ele falava bem no primeiro capítulo da sua carta, né? Que ninguém apresente outro evangelho a não ser aquilo que nós recebemos dos apóstolos e que eu mesmo recebi por revelação de Cristo Jesus. Se alguém pregar outro evangelho diferente, ele diz, seja anátema, isso é, seja excomungado, não vai fazer parte desta igreja. E ainda neste mesmo capítulo ele diz, rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Então vocês vejam, irmãos e irmãs, que toda a carta ela se remete a uma defesa da nossa salvação, da nossa justificação pela fé e pela graça de Deus. Então, e ele retoma depois o mandamento principal, ele diz, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Lembrando Deuteronômio, ou melhor, Levítico 19:18. E ele diz assim, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da lei e da carne são manifestas, são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discórdias, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas quem vive segundo a graça, vive segundo o Espírito. E aí vem os frutos do Espírito. Ele apresenta 9 frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, que é a perseverança nas provações, a benignidade, que é a amorosidade, a bondade, a paciência, a mansidão, o autodomínio, a vivência da castidade. Um mundo em que, no mundo grego, sobretudo, nessa região da Galácia, os pagãos viviam uma perversidade muito grande. Então ele faz essa diferença entre o estilo de viver da carne e o estilo de viver segundo o Espírito, que vai ter esses 9 frutos que ele apresenta aqui no final do capítulo 5. Por fim, ele diz, se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No fim, bem no epílogo, que é a conclusão, então, vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Isto é, São Paulo, ele quis então, a próprio punho, concluir dizendo, pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, e a gente canta isso na sexta-feira santa, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco uma síntese desta carta aos Gálatas, desses 6 capítulos, que a gente pode ler de maneira muito breve, numa hora de dedicação, ou mais meditado, quem sabe um capítulo por dia durante uma semana. Aí fica o desafio então, que por intercessão de São Paulo e São Jerônimo, que se dedicou ao estudo das Escrituras, Deus lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na graça de Deus, somos aquilo que somos.